Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo à nossa rádio Genipapo. Nós estamos com vários podcasts no tema Observação e Descrição, recebendo aqui os nossos ilustres convidados. Nós estamos aqui com o professor, eu chamo de Alexandre, tá, gente? Mas ele vai se apresentar. Com o professor Alexandre, né, que veio ao nosso convite para que a gente pudesse tratar do tema Observação e Descrição em Pesquisa de Campo. Agradecer a sua presença e pedir, né, professor, seja muito bem-vindo e faça a sua apresentação aqui para a nossa turma que está lhe ouvindo. Escuta isso aí, parente. Muito obrigado pelo convite, professora Ariadne, a equipe aqui do IFRO, ao pessoal que está ali na técnica. O meu nome é Carlos Alexandre Barros Trubiliano, é um nome grande, né? Mas pode me chamar de Carlos, de Alexandre, ou de Trubiliano, ou de Barros, enfim, fica à vontade. A minha graduação, toda a minha formação é na história, eu sou um professor de história. Eu costumo dizer que eu sou um contador de história. Eu passo minha vida contando história. Hoje eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia, no Departamento de Educação Intercultural. Então eu trabalho com os povos indígenas aqui do nosso estado, mas também assim, a gente trabalha com os povos indígenas ali um pouquinho ali do Acre, da fronteira também da região da Amazonas, do norte, noroeste do Mato Grosso, também a gente acaba atendendo. E nós estamos aqui também com a Laura, né, a Kemi Cortes Massunari. Ela veio também ao nosso convite, né, para falar da observação e descrição em pesquisa de campo. Laura, se apresente, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tinete, esse assunto tá legal que só. Obrigada pelo convite, professora Ariadne. Eu sou a Laura Massunari, aqui no campus Porto Velho, Zona Norte do IFRO. Eu sou revisora de textos desde 2014. A minha formação é em comunicação social, sou jornalista, passei alguns anos dentro de redação antes de fazer letras também, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E estou aqui em Rondônia desde 2014 no Instituto Federal. E atuo com revisão de textos, de materiais didáticos e de outras naturezas também. E aí a gente vai fazer nesse podcast, abordar, né, algumas situações que estão diretamente vinculadas à observação e descrição. Observar e descrever. O que é observar? O que é descrever? Poderia dar um exemplo? A observação e a descrição são etapas distintas. A observação é o ato de você ir com um objetivo claro, né, bem definido, e observar o objeto de análise a ser estudado. Assim, nas ciências sociais pode ser um grupo social, ou nas ciências da natureza, né, você pode estar observando, por exemplo, um fenômeno químico, um fenômeno físico, né? Um professor de física, uma pesquisa em física vai analisar, por exemplo, temperatura, volume, tem uma observação de temperatura e volume. Aí, qual que é a parte da descrição? Ele descreve, por exemplo, a matéria se modificou a partir da temperatura 101 graus, por exemplo, né? Um experimento de física, de físico-química, né? Eu estou analisando ali a água, né? Então eu estou observando, né? Eu comecei a esquentar a água, né? Estou medindo a temperatura da água e observo, por exemplo, que a água ela ferve a 100 graus. E aí eu descrevo esse fenômeno. Então esse é um processo de descrição e de observação. Nas ciências humanas, né? Ela que é a parte que nos cabe, que nos toca, que nos interessa. Ela tem os seus graus de complexidade também. Então, por exemplo, quem definiu melhor, né, assim, para a gente não fazer um histórico muito longo no campo da história das ciências, mas assim, quem faz um recorte desse campo de observação e descrição melhor é na antropologia. Não significa que historiadores ou geógrafos antes não fizessem, mas a partir da figura do Franz Boas, né? E dessa escola lá de Nova York, que começa, por exemplo, a pensar o campo da antropologia, da observação e da descrição mais participativo. Então o agente, né, o estudioso, ele vai para a comunidade, vai ali para o grupo social em que ele quer observar, faz a observação e faz a descrição do fenômeno, entendeu? Mas assim, aí tem suas complexidades, né? Porque não significa, por exemplo, se um etnólogo, né, ou antropólogo for lá numa aldeia e eu vou observar
o comportamento social num rito de casamento entre os Bororo. Não significa que os Bororos vão efetivamente se comportar, não ter um estranhamento, porque a gente sabe que tem um estranhamento, né? É um agente que a gente chama alienígena, né? Um agente de fora que está ali. É um ET, né? É um ET, e aí pode... E aí, assim, o comportamento não significa que ele vá ali ser como é o cotidiano, mas também não invalida. Né? Então, são experimentos e formas. É isso mesmo, Laura? Confirma? Confere? Confirma. Obrigada pelo convite, professora. Como a gente tava discutindo mesmo essa pergunta antes até de chegar aqui. Enquanto a observação é uma técnica de pesquisa, na descrição eu transmuto em texto isso. Então é a configuração textual, é a estruturação textual desse relatório de pesquisa, né, que os alunos irão realizar, que eu faço esse panorama com esse passo a passo. Eu faço o cenário. De que forma? Textualmente, com a linguagem. Então essa, para mim, assim, é a grande diferença, considerando o texto, como é que esse texto tem que ser redigido. Nós agradecemos a presença e a participação do professor Alexandre e da Laura. Convidamos você para nos acompanhar no próximo episódio do nosso podcast na Rádio Genipapo. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.